amigo do nosso irmão Rodrigo. É uma alegria muito grande vê-lo aqui, Vicente. Estava meio triste porque o Rodrigo ainda não tinha chegado. Agora o sorriso veio na hora, né? Eu vou pedir para o irmão Eduardo, nosso diácono, cumprimente o Vicente aqui. Vem cá, vem atrás do Vicente aqui, ó. O irmão Eduardo vai te cumprimentar representando a igreja. Isso é o melhor que nós temos. Entendeu? Deus abençoe. Seja muito bem-vindo, Vicente. E todos os irmãos também são muito bem-vindos, né? Um abraço do pastor. Uma alegria também saber que há irmãos que vão ligar seu aparelho, estão ligando, já estão conectados conosco, nos acompanhando pelas redes sociais. Muito bom saber que o Espírito Santo do Senhor tocou seu coração para ouvir a sua palavra, meditar sobre ela. Não existe nada mais edificante que você ter um momento com o Senhor, separar um momento da semana para estarmos aqui como igreja, estudando a palavra de Deus, cantando, orando. Isso revigora as nossas forças, as nossas energias, e Deus faz com que nós prosperemos espiritualmente. Prosperar espiritualmente é ter uma consciência limpa, boa, livre de qualquer força contrária à vontade de Deus, livre do pecado. E este momento é precioso. Cante com o coração, cante com a alma, que tudo isso é um conjunto de elementos e fatores que fará com que você saia daqui mais cheios do Espírito Santo, mais cheios da graça de Deus. Amém? Eu vou passar a palavra para o Bruno, ele vai cantar uma música e depois nós vamos orar. Boa noite, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Fique de pé. Vamos lá junto esse belo hino, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim, plena liberdade que usarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre ilumina a luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
poderoso, Ele é digno, Ele é eterno e Ele merece toda a nossa adoração. Poderoso Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus,
depois eu passo a palavra para o pastor. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado porque Tu és poderoso, Deus. És o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos faz, como cantamos, firme nas promessas. Senhor, que nós possamos sempre estar firme nessas promessas de Jesus, de um novo lar, de um novo céu, porque nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós temos Jesus Cristo dentro do nosso ser, dentro do nosso íntimo. Nós temos esse Deus que luta, que intercede, que morreu na cruz do Calvário por nós. E nós temos a certeza, da grandiosa certeza, da esperança que um dia estaremos contigo, Senhor, eternamente. Então, em nome de Jesus, se há alguém aqui que chegou cabisbaixo, Senhor, triste, Senhor, ferido por alguma coisa, eu possa nessa oportunidade, Senhor, transformar, moldar, cuidar, limpar, purificar e salvar, Senhor, se assim for necessário. Em nome de Jesus, use o pastor Wellington, use a nós que estamos aqui na frente, louvando e engrandecendo através da música. Que o Senhor possa usar aqueles que orarem, aqueles que cantarem, aqueles que fizerem qualquer coisa aqui, qualquer tipo de louvor e adoração ao Senhor, que o Senhor possa receber. Em nome de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Quero aproveitar e chamar as crianças para que venham aqui. Elas vão descer agora, né? Vamos orar por elas também. Pedro. Só dá Lucas hoje aqui. Pedro, Lucas e Lucas. Eu gosto muito quando vejo uma criança com a Bíblia na mão assim. Muito bom. Não desmerecendo as outras. Com certeza. Ensina a criança o caminho que deve andar. E um dos motivos para que ela aprenda é carregando a Bíblia, ou no celular, ou a Bíblia papel. Isso é muito bom. Vamos orar mais uma vez? Senhor, como é bom ver o Lucas, o Pedro Lucas aqui. Este momento é muito precioso, pode fazer toda a diferença na vida deles, pode garantir-lhes um futuro, ó Pai, cheio de glória, usufruindo da sua graça. Certamente já foram chamados pelo Senhor para participarem do teu reino e agora estão crescendo na presença do Senhor, não apenas em estatura, em saúde, mas também, ó Pai, em espírito e em verdade. Que o Senhor use a tua serva, ó Pai, poderosamente para semear palavras que edificam, para que essas crianças, ó Pai, não conheçam a violência, não conheçam os vícios, mas conheçam o amor de Deus pela tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, uma carta linda, e cada versículo que nós lemos, nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida, e nesta noite nós estamos estudando os versículos 5 e 6, versículos 5 e 6, Paulo escrevendo aquela igreja, ele fala a respeito do plano de Deus, e ele, com base nesses versículos, Deus tem um plano que Paulo chama aqui de adoção, adotar. Deus adota. E essa semana foi muito bom. Ontem, se eu não me engano, estava com a irmã Vera, quando passamos ali em frente à Pai. Cadê a irmã Vera? E ela mencionou a respeito da dona Lourdes. Eu quero mencionar o nome dela aqui, estamos ao vivo, porque foi um elogio ao que ela fazia. Ela encontrava crianças na rua, adotava essas crianças
E ela contou uma história que eu não me esqueci, que uma dessas crianças foi adotada por uma família lá no Rio de Janeiro, e hoje é um médico renomado no Rio de Janeiro. A importância da adoção. Uma criança que não tinha identidade, uma criança que estava perdida. Ruth, falei Lourdes, né? É Ruth. Então, Ruth, desculpa, tá, meus irmãos? É Ruth. Então, e a filha chama Rutinha, não é? Então, esse médico renomado hoje é uma bênção, cura vidas. Quem sabe Deus usou para salvar vidas. Então, a questão da adoção, ela tem um propósito. E Paulo, ele usa esse termo adoção para nos ensinar grandes lições, para ensinar aquela igreja também grandes lições. Então, os versículos 5 e 6 diz aqui, eu preciso começar de um pedacinho mesmo do versículo 4, que é uma continuidade, finalzinho ali, não sei se a irmã consegue colocar, finalzinho dos 4, né? Isso, está lá, ó. Em amor, não está escrito ali? Em amor? Em amor, 5, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós não abrimos mão de falar contigo em oração, porque é o Espírito do Senhor quem faz a obra, porque isto que será meditado aqui é palavra do Senhor. Foi o Senhor quem redigiu, usando as mãos dos apóstolos. E neste tempo, ó Pai, neste contexto histórico, esta palavra ainda é viva e tem transformado vidas para a glória do Senhor. E que nesta noite não seja diferente, a começar em mim. Essa é a nossa oração, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, Paulo, ele usa esse texto para falar a respeito do plano de Deus. Deus tem um plano em adotar homens e mulheres, em adotar vidas. Ele é pai, ele quer ter filhos. Domingo passado nós falamos sobre um dos primeiros mandamentos de Deus: crescei, multiplicai, frutificai. Deus quer que vidas e mais vidas sobre a face da terra conheçam a sua palavra, para que Ele seja de fato glorificado. Mas parece que o mundo rejeita a Deus cada vez mais. Enquanto nós temos um grupo bom aqui, graças a Deus por isso, talvez na internet também, que entenda a importância de ser adotado pelo Senhor, sobre o que Deus tem feito pelo homem e para o homem. E Deus, Ele quer fazer desses homens e mulheres uma grande família. A igreja já é a família de Deus, mas Deus quer uma igreja gloriosa. Nós ainda estamos em processo, não que a salvação seja perdida, jamais. Uma vez salvos para sempre, mas Deus quer que nós caminhemos com Ele nessa jornada, até nós fazemos parte dessa igreja gloriosa. Esse é o nosso sonho, fazer parte da igreja gloriosa. E ele começa dizendo no versículo 5, e em amor nos predestinou. Predestinou para quê? Para Ele. Predestinou para Ele. Predestinado é uma palavra bem polêmica, que muitas pessoas discutem esse termo predestinação, mas nós vamos ser breve aqui. O que significa basicamente predestinar? Significa nos dar um destino antecipadamente, dar ao crente em Cristo um destino antecipadamente, ou seja, você vai saber antecipadamente para onde você vai, ok?
Você vai saber de antemão, mesmo você estando aqui, você já está destinado a algum lugar. Primeira coisa que ele diz: quem é predestinado em amor. Você vai ser conduzido para um lugar em amor. E onde é esse lugar? E com quem você vai ficar? Primeiro é para ele. Ele quem? Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Você está destinado a viver a eternidade com Deus, porque Deus te escolheu. Ah, mas eu quis escolher a Deus? Não, Deus foi quem te escolheu. Foi Deus que colocou fé no seu coração. Deus viu no seu coração um terreno fértil para crer nele. Ele semeou fé no seu coração. Quantas pessoas não acreditam em Deus? Incrível. Quantas pessoas não têm esperança em Deus? Mas Deus quer que nós tenhamos esse conhecimento prévio que existe uma vida após a morte. Portanto, essa é uma outra maneira de dizer que há salvação. A salvação é uma obra de Deus. Foi Deus quem criou o mundo e, nesse contexto, Ele criou a salvação do ser humano. E não há nada que possamos fazer. Não é porque eu distribuo remédio todo mês lá no meu bairro, não é porque nós doamos cesta básica aqui, não. Nada que façamos podemos comprar a salvação. Isso é dom de Deus em Jesus Cristo. É dom do seu infinito amor. Por isso que Paulo ele dá relevância ao fato de que não há nenhum destino fatal na vida do crente. Não existe nada fatal, não existe nada mortal que venha separar o crente desse destino que Deus já predeterminou enquanto estamos aqui. No versículo 5 ainda continua: para sermos adotados como seus filhos. Para sermos adotados como seus filhos, não é? Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Vamos parar por aqui. Assim como há pessoas que adotam crianças, Deus também nos adotou como seus filhos. Paulo está escrevendo esta palavra. Jesus Cristo já havia ressuscitado. E lá nos evangelhos, como sempre dizemos, foi Jesus quem ensinou ao povo de Israel a tratar Deus como Pai. Agora Paulo ele reverte, ele quer que nós aprendamos a ser filhos. Filhos. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo Romanos 8, versículo 17. Ele nos adotou como filhos mediante a um sacrifício, o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, ele tem nos feito parte dessa família, e ele também tem nos feito filhos por adoção. Jesus Cristo, ele abriu a porta do céu para nos agregar a esta família de Deus. E se somos filhos, você é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Amém? Porque você crê em Cristo, você crê em Deus. E se somos filhos, que é o nosso caso, somos também herdeiros. Todo filho tem herança, não tem? Pode ser pequenininha, pode ser muita. Coitado do Davi, estou com pena do Davi, né? Não vai sobrar nada para ele. Mas ele tem uma herança no céu. Somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Cristo é herdeiro porque Ele é o filho legítimo, primogênito de Deus. E nós somos co-herdeiros, mediante a nossa fé em Cristo. Agora, é uma verdade, meus irmãos, se com Ele sofremos, se com Cristo nós sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Meus irmãos, uma coisa que nós temos que entender:
enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós vamos passar por momentos de sofrimento. Independente se você for crente, independente se você for incrédulo. O bom da história é, melhor é você sofrer com Cristo do que você sofrer por causa do pecado. Entenderam? Porque se você sofre por causa do pecado, você não tem futuro. Aliás, foi o que o pastor disse, você vai passar a eternidade no inferno ou no céu. Melhor é sofrer com Cristo. Só que Jesus te promete, ó, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu peso, o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, ele quer carregar a sua carga. Agora, o peso do pecado, o sofrimento do pecado, a carga só vai pesando cada vez mais, até o ponto de você se prostrar, porque não aguenta mais o peso do sofrimento. Começa levinho, depois a dose vai aumentando. Mas voltando aqui à questão da adoção, nós estamos falando de um contexto histórico. Paulo, ele estava escrevendo de Roma, e ele estava mandando aquela carta àquelas igrejas que nós estamos falando, circunvizinhas. Naquele contexto de adoção, a lei romana, ela ensinava culturalmente o que significava adoção. Um pouco diferente do nosso contexto hoje. Os filhos, conforme a lei romana, os filhos adotivos tinham os mesmos direitos e privilégios que os naturais. Até aí tudo bem. Inclusive se tivessem sido escravos, que não é o nosso contexto hoje. Não existe escravidão patente. A família se baseava no que se chamava o pátrio poder, ou seja, todo o poder vinha do pai, o pai que adotava aquele jovem ou aquela jovem. Sob a lei romana, o pai possuía um poder absoluto sobre os seus filhos, enquanto eles vivessem, lógico. O pai romano, ele podia vender seu filho como escravo. Aí começa a ser um pouco diferente de nós aqui. Hoje isso é proibido. Mas o pai, naquele contexto, poderia vender. Pasmem os irmãos, o pai poderia matar o filho se ele desobedecesse. Há casos históricos, eu não vou entrar no mérito aqui, mas há casos históricos de pais que mandaram executar o filho por desobediência. Não é muito diferente do que nós temos sentido em alguns pais que espancam crianças. O pai romano, ele podia vender, e conforme a antiga lei, que estava em vigência no tempo de Paulo, ele tinha o direito de vida e de morte sobre os filhos. Portanto, a pessoa adotada, ela desfrutava na nova família. Se ela desfrutava, olha o contexto, a ideia aqui, se o pai tirava aquele filho de um contexto de escravidão, por exemplo, aquele menino ou menina, e colocava dentro de casa, ele era dono daquela pessoa. Por isso que esses exageros eram patentes, eram comuns acontecer, de até mesmo sacrificar a pessoa, porque era uma demonstração de ingratidão. E quando ele estava numa nova família, ele era legítimo e perdia todo o direito da sua família anterior. Então, ele agora, no contexto de família diferente, ele tinha todos os direitos e deveres da nova família. Esquecia-se o que ele tinha de passado. Então, perante a lei, ele era uma nova pessoa. Tão nova que até as dívidas e obrigações relacionadas com a sua família anterior ficavam canceladas ou abolidas, como se jamais tivessem qualquer tipo de dívida. Por que Paulo diz isso? Paulo, ele diz isto representando o que Deus faz por nós.
Nós estávamos inteiramente sob o poder do pecado e do mundo. Jesus Cristo diz: quem comete pecado é o que do pecado? Escravo. Deus, ele retira aquela pessoa daquele contexto em que ela é adotada pelo pecado e se torna escrava do pecado, para transferir, fazer um traslado daquela vida para a sua maravilhosa luz. Toda aquela dívida que ela tinha por causa do pecado foi cancelada. Toda aquela família que ela construiu no mundo não existe mais, porque agora ela pertence à família de Deus. O que ele quer dizer é que uma pessoa adotada por Deus, ela recebe de Deus a graça de ter todos os seus pecados perdoados, de tal forma que Deus apaga, esquece, porque isso já é coisa da outra família que ele conquistou com o pecado lá no mundo. Estou usando a figura da família para facilitar a compreensão dos irmãos. Então, Deus, por meio de Jesus Cristo, ele nos tirou do poder do pecado para nos transferir, para nos transladar para o seu poder. Essa adoção apaga e elimina o passado em tal medida que nós nos tornamos novos, feitos novamente. Aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. Passamos da família do mundo e do mal à família do amor de Deus. Todas as dívidas e obrigações relacionadas ao pecado foram abolidas e canceladas, como se jamais tivessem existido. É comum, irmãos, pessoas estarem até mesmo entre nós, depois de tantos anos, ficam lembrando de pecados lá atrás, traumas que aconteceram, talvez cometidos, ou talvez recebidos, mas aqui fala: se Deus nos perdoa, nós temos que também nos perdoar, nós temos que também perdoar as pessoas. Todos nós cometemos erro. O inimigo, ele quer isso, ele quer fazer com que você sempre tenha esse sentimento de culpa. Mas se Deus aboliu tudo isso, nós temos que confiar nessa palavra. Ele quer, através de Paulo, Deus quer, através de Paulo, mostrar que a sua palavra é sólida, é segura, e Ele quer manter, Ele quer construir essa relação conosco, amém? E às vezes nós não deixamos Deus, não confiamos na palavra de Deus. Deus promete tantas coisas para nós, mas nós ficamos olhando: mas será? Mas será mesmo? Mas eu fiz isso, mas isso foi imperdoável. Não, meus irmãos, para Deus não existe. O sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados e nos purificar de todos os tipos de injustiça. Amém? Creamos nessa palavra. Um pouco mais sobre esse significado de adoção. Vejamos Gálatas 5:7, que também fortalece a nossa firmeza de filhos adotivos, co-herdeiros da graça de Deus. Diz lá no versículo 5, diz, Gálatas 4, 5-7, os irmãos têm sua Bíblia aí. Gálatas 4, versículos 5-7. Para resgatar, isso aí, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meus irmãos, estar sob a lei, nós sabemos os 10 mandamentos. Para a compreensão do Vicente, seu nosso visitante aqui, a lei representa os 10 mandamentos. Se eu não matei alguém, eu estou bem, não é? Se eu matei alguém, vou ser punido. Mas a lei, pelo fato de eu não matar alguém, eu não cobiçar nada das pessoas,
não significa que eu estou salvo. Eu simplesmente estou deixando de fazer um mal. Não estou dizendo só porque eu não matei alguém que eu tenho direito à salvação. Não é isso que está explicando aqui. E eu vou te explicar agora o que ele quer dizer a respeito da obra de Deus, que nos leva a um degrau muito maior do que apenas ter este comportamento social. Ele diz assim: para resgatar, tirar desse contexto de lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, precisávamos sair desse contexto para receber a adoção. Caminha comigo, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Aqui, meus irmãos, quando nós pregamos aqui, onde está Jesus? Ele está onde? No meu coração. Quando nós somos recebidos por Deus, ou quando nós também recebemos a Cristo, o Espírito, ele entra no nosso coração. É o que diz a palavra de Deus. Não é porque eu sou bonzinho e respeito a lei, mas é um dom de Deus para a minha vida. Deus enviou o Espírito, não está com letra maiúscula? Quem é aquele Espírito lá? Espírito Santo, o Espírito de seu Filho, o Espírito de Deus, o Espírito Santo e o Espírito de Cristo, ao nosso coração. Então, no seu coração há a Trindade. Onde abundou o pecado da tristeza, superabundou a graça da felicidade. Amém? Onde abundou o pecado do desânimo, superabundou a graça do ânimo. Onde abundou o pecado do medo, superabundou a graça da bondade. Por isso que nós falamos, Abba, Pai. É o Espírito que nos fala ao coração e nos dá ousadia de chamar Deus de Pai. Hoje o pastor estava falando no carro, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, 3 vezes, Pedro falou, tu sabes que eu te amo. Mas Pedro era um homem que havia pecado contra Jesus. Ele tinha feito, por causa dele, Jesus, olhando um olhar humano, Jesus foi levado à cruz. Mas sabemos que tudo foi propósito de Deus. E às vezes nós falamos assim, eu sou tão pecador, será que eu mereço essa graça de Deus? Eu mereço chamar Deus de Pai? Eu não mereço, meus irmãos, mas Deus me adotou. E colocou no meu coração um espírito altamente fortalecendo o meu coração, um coração altamente fortalecido, para que eu tenha ousadia de olhar para a face de Deus e chamá-lo de Pai, porque Ele perdoou todos os meus pecados. Vamos avançar um pouquinho, versículo 6. Para louvor de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O principal propósito da adoção, já pré-avisada, é a salvação. E quando Deus salva uma vida, há dois prismas, 2 ângulos que devemos enxergar, 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é que Ele vai te abençoar. E o segundo ponto de vista é que a sua vida é para a glória dele. Todos os 2 relacionamentos têm que fluir. Não adianta Deus te abençoar se você não glorifica o nome dele. Você precisa primeiro receber a bênção de Deus para que você saiba como glorificar a Deus. Meus irmãos, muitas pessoas querem glorificar a Deus, mas não sabem como. Não é apenas como que eu posso glorificar a Deus. Cada um aqui, por ser filho, assim como você tem em casa 3, 4 filhos, cada um pensa de um jeito,
Nós também somos assim. Deus tem um propósito na vida de cada um, e cada um vai glorificar Deus de um jeito. Não existe padrão para todo mundo. Nós não podemos limitar o poder de Deus achando que nós somos iguais. Deus deu um ministério, Deus deu um propósito na sua vida. Como que você vai ser bênção na sua casa, onde quer que Deus te coloque? E fala que no versículo 12, que essa salvação, lá em Efésios 1 mesmo, de fato é para a glória de Deus, a glória de sua graça. No versículo 12 ele diz, Efésios 1, 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, meus irmãos, se você quer ter uma família feliz, louve a Deus, e Ele vai derramar bênção na sua família. Se você quer ter um emprego, mesmo com todas as lutas, que dê para você viver ou conduzir as coisas do jeito que estão, glorifica a Deus, que Ele vai trazer o alívio, vai trazer o escape. Se você espera alguma bênção especial de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas questões, como no piscar de olho, irão passar e você vai ter sua bênção. Se for da vontade de Deus, aprenda a esperar no Senhor. No versículo 14 também ainda fala para louvor da sua glória. No mesmo, isso, o Espírito é o penhor. Lá na Caixa Econômica você está sem dinheiro, você tem uma joia lá de família, aquela joia custa R$5.000. Aí você deixa a joia lá, eles vão avaliar o valor da joia e vão te emprestar, deixar com você R$5.000. Dia tal você tem que devolver o dinheiro. Se você não devolver o dinheiro, a sua joia vai para o leilão. Você está penhorando a joia. E fala que o nosso penhor é o Espírito Santo. É o único penhor que Deus, desculpa a expressão, confia. É o único penhor que Deus aceita. Porque uma vez eu entregando a minha vida para Jesus, o penhor é a minha garantia. O Espírito Santo é a minha garantia. Não porque o Wellington tem algum valor, mas porque eu fui valorizado pelo Espírito Santo. Esse valorizado, meus irmãos, é que nós devemos colocar em nosso coração. Você foi valorizado por Deus. O seu valor vem de Deus. Não busque valor pelas próprias forças. É Deus quem nos valoriza. E se nós somos muitos, se somos poucos, o importante é sermos valorizados pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o penhor da nossa herança espiritual, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós somos propriedade do Senhor. Meus irmãos, voltando lá em Efésios capítulo 6, ele fala de uma expressão aqui. Versículo 6, perdão. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu o quê? Gratuitamente. Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço com o seu sangue, mas nós recebemos isso, essa graça, gratuitamente no amado. Deus várias vezes se manifestou, algumas vezes, pelo menos duas que eu me recorde, se referindo ao amado. Uma vez foi no batismo de Jesus. Ele disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O amado. No Monte da Transfiguração, Deus também falou no capítulo 17 de Mateus, versículo 5, se eu não me engano. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Jesus é o amado. E no amado de Deus, Ele nos concedeu gratuitamente
Na segunda parte, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem-o, o que ele diz. Jesus, ele se tornou amado de Deus. E nós também nos tornamos amados pelo Pai. Essa glória divina significa um favor ou uma graça que nós não merecíamos. Mas através do amado, nós recebemos isso gratuitamente. Isso tornou possível que nós, pecadores, fôssemos aceitos por Deus, aceitos por meio de uma morte substitutiva. Jesus Cristo, ele nos substituiu para que os nossos pecados fossem pagos. E assim, através da retidão de Jesus, todas as nossas transgressões foram aniquiladas. Por isso nós assumimos essa qualidade, essa certidão de nascimento como filhos adotivos, cordeiros da mesma herança. Jesus Cristo, ele foi o amado de Deus, porque ele fez a vontade do Pai. Uma vez que os crentes são aceitos em Cristo por Deus, nós também somos chamados de filhos amados. Você é um amado, é uma amada de Deus. Amém? Vamos orar? Eu quero que você durma com essa palavra. Gentilmente peço. Eu sou um amado de Deus, eu sou o amado do Pai. Mesmo não merecendo, Jesus Cristo morreu na cruz em meu lugar. Recebi em minha certidão de nascimento, escrita no livro da vida, a oportunidade de ser chamado filho de Deus, cordeiro das heranças celestiais, das bênçãos celestiais que falamos semana passada. Podemos reinar com Cristo, ver um novo céu, uma nova terra, um lugar onde não há mais dor, não há mais sofrimento. E para lá que nós devemos sonhar em ir. A luta é grande, o sofrimento não é fácil, mas a nossa oração é que, Senhor, segure a nossa mão, nos abrace. O Senhor é nosso Pai e nós somos seus filhos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos adotou e nos deu todas as prerrogativas de filhos adotivos. Nos tornamos herdeiros com Jesus Cristo, viveremos eternamente. O Senhor nos deu dons como a paz, que excede toda a nossa compreensão. O Senhor nos deu um futuro garantido, porque Tu és Deus, o Senhor não pode mentir. E nessa noite, ó Pai, nós queremos entregar nas Tuas mãos tudo aquilo que tem sido entrave em nossas vidas, para que nós, às vezes, saiamos do foco, olhemos para as coisas desse mundo e esquecemos que o mais importante é passar a eternidade contigo. E nessa noite, ó Pai, nós queremos entregar nas Tuas mãos todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, para que o Senhor assuma controle de tudo, tudo que planejamos, tudo que não está indo bem, tudo que esperamos, filhos convertidos, maridos transformados, esposas consagradas, nós queremos entregar nas Tuas mãos e descansar no Senhor. Nós queremos viver com o Senhor, para o Senhor, e usufruir daquilo que o Senhor quer nos dar.
e deixar essas questões, ó Pai, que nos tiram do sério, para o Senhor agir em nosso lugar e esperar com paciência a vontade do Senhor em nossas vidas. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos encoraja, que nos ensina que nós não somos órfãos, mas somos filhos comprados por um alto preço, um sangue derramado na cruz. Essa é a nossa oração em nome dele, amém. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser limitam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço,
acabo cometendo em meu ser, limita em carne e em espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Reina o Espírito sobre a carne, e reina o Espírito sobre a carne. Glória a Deus, que o Espírito reine sobre a carne, né? Ele seja. Vamos orar, agradecer a Deus por este tempo que nós temos aqui na presença dEle. Vamos formar grupos, enquanto eu for me despedir dos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, convidando-os para que estejam conosco no domingo, às 8 da manhã, temos a EBD, até às 9, depois o nosso café coinonia, e 9h30 o nosso culto. E à noite, às 19 horas. Todos estão convidados. Tragam seus filhos, idosos, vovô, vovó, todo mundo. Vamos orar, despedir dos irmãos. Eu quero também lembrar os irmãos para que oremos pela irmã Joselma Murta, que está ainda no hospital. A irmã Letícia, estivemos hoje à tarde. Ontem estivemos na irmã Joselma Murta, eu, o pastor Gerson, a irmã Vera,
Hoje à tarde estivemos lá também na irmã Letícia, com a irmã Nadir e a Roberta. Estivemos também na casa da irmã Nadir Lopes, mãe do pastor Kim. Oremos por ela também. Vamos orar? Quem? A irmã Neida, sim, falamos com ela. Oremos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é o Deus Consolador. São vidas que mencionadas aqui precisam da mão do Senhor, da unção do Espírito do Senhor, para que se sintam fortalecidas na palavra. Pai, que o Senhor venha consolar estes corações da irmã Neida, que perdeu seu esposo. Pai, fortaleça a vida da irmã Letícia, da irmã Nadir, da irmã Joselma. Pai, se for uma questão de cura, que o Senhor venha curar. For uma questão de encorajamento, que o Senhor venha encorajar. O Senhor tudo pode, ó Pai. Obrigado, Pai, por estes irmãos que nos acompanharam até aqui. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, vamos combinar assim. Um irmão ora por aqueles 2 ou 3 pedidos. Bem? Combinado assim? 3 ou 2? Então tá bom. Boa noite a todos.